O presidente Jair Bolsonaro vai realizar 3 cirurgias no mês de setembro. Ele foi internado na manhã desta quarta-feira 23 no Hospital Vila Nova Star em São Paulo para realizar exames preparatórios para os procedimentos. Segundo Bolsonaro, as cirurgias serão para tratar septo, refluxo e abdômen, problemas ainda decorrentes da facada que levou pelo ex-integrante do PSOL durante a eleição presidencial em 2018. E o presidente da CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, afirmou nesta quarta-feira 23 que o colegiado não investigará o caso das joias nem deve quebrar sigilos do presidente Jair Bolsonaro. A decisão vai na contramão da relatora Elisiane Gama, que tem defendido ampliar as investigações. Nesta terça-feira, a sessão que votaria uma série de requerimentos foi cancelada após a falta de acordo entre a relatora e o presidente da comissão. Parlamentares já admite que falta de acordo é o começo do fim da CPMI. Após esta confusão, Arthur Maia montou sozinho a pauta da próxima sessão deliberativa sem incluir os principais requerimentos apresentados pela relatora. Maia excluiu da pauta a quebra de sigilo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e dos generais Paulo Sérgio e Mauro Lorena Cid. Ele incluiu na pauta a quebra de sigilo de Carla Zambelli e a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático do hacker Walter Delgatti Neto. Dia 23 de agosto e até agora Flávio Dino não enviou ainda as imagens do Ministério da Justiça para a CPMI. A maioria dos membros da CPMI é de governista, inclusive a relatora, e quase metade da comissão são do Maranhão, estado do Dino. Não entendi ainda o motivo do presidente e deputado Arthur Maia não ter efetivamente determinado a busca dessas imagens, escreveu André Fernandes na rede social. Se quiserem fazer uma CPI para discutir presentes de ex-presidentes, venda de Rolex, negócio de joias, façam outra CPMI. Eu já disse aqui na imprensa e vou repetir. Essa CPI não vai adentrar em questão de corrupção, de venda de joias, porque isso não está relacionado com o 8 de janeiro. Eu falar, olha, a questão do hacker está relacionada? Tá, porque o hacker foi chamado para uma ação com o propósito de desacreditar o processo eleitoral, que já fazia parte de uma trama para, desacreditando a eleição, haver algum ato antidemocrático antes ou depois da eleição. Ponto. Isso está relacionado com 8 de dezembro. Tá, 8 de janeiro. Tá. Agora, venda de joias, quebrar o rifle do presidente Bolsonaro. Será que alguém aqui, em juízo perfeito, vai imaginar que o presidente Bolsonaro estava lá mandando pix da conta dele para patrocinar invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional dia 8 de janeiro? Obviamente que não. A não ser que chegue na CPI alguma vinculação que possa demonstrar de que havia algum tipo de ação dessa natureza, eu não vejo sentido para você quebrar o sigilo apenas porque é o ex-presidente da República. Então, se quiserem fazer uma CPI para discutir presentes de ex-presidentes, venda de Rolex, negócio de joias, façam outra CPMI. Eu cumprirei o meu papel como presidente da CPMI de garantir que se investigue o que aconteceu antes, durante e depois do 8 de janeiro, mas tudo relacionado ao 8 de janeiro. Minha maior preocupação desde o início é não permitir, como a gente tem visto aí em outros casos, que a CPMI descambe para um palco de circo que não vai gerar nenhum resultado. Vejam vocês quantas coisas essa CPMI já trouxe, mostrou ao Brasil. Porque no começo se dizia, olha, mas a CPMI, o que vai fazer já está sendo feito lá pelo Supremo Tribunal Federal. E muito disso é verdade. Mas acontece que nós estamos fazendo uma investigação em praça pública. Veja bem, o hacker foi lá na Polícia Federal, o Cid, Mauro Cid foi lá na Polícia Federal, o Lawande foi na Polícia Federal, o Naime foi na Polícia Federal. Todo mundo sabia que tinha ido, mas vocês, jornalistas, não sabiam o teor dos depoimentos, porque pelo próprio rito do judiciário é uma investigação fechada. A CPI é uma investigação em praça pública. Então as pessoas passam a saber ali, olhando para o sujeito que está depondo, o que é que aconteceu. Há um clima muito acirrado, o pensamento de alguns de que investigar qualquer assunto referente às joias, o que faz sentido, sair do escopo da CPMI. Por outro lado, eu também acho que fiscalizar urnas eletrônicas sai do escopo da CPMI. Enfim, eu acho que nessa reta final a gente precisa se ater ao que de fato diz respeito ao que aconteceu no dia 8 de janeiro. Por exemplo, já chegou aqui na CPMI todo o material referente a um chamado plano escuro. De acordo com esse plano, em poucos minutos, acionado o plano escuro, em poucos minutos, milhares de homens da Força de Segurança, né, seja Exército, Força Nacional, PM, etc., teria que estar ali para proteger o prédio dos três poderes. Isso não aconteceu. Mas acontece que
foi feita uma sindicância, essa sindicância já chegou aqui, está entre os documentos sigilosos, naturalmente, mas isso não deveria ser o centro do debate da CPMI, me parece que esse deveria ser o centro do debate da CPMI, e as pessoas estão preocupadas com outros assuntos. Eu tentarei sempre puxar esse volante para o meio da pista, e o meio da pista é o 8 de janeiro, é identificar o que aconteceu no 8 de janeiro. Portanto, nós vamos ouvir na semana que vem, na terça-feira, um coronel da PM, que agora me falha o nome. Na quinta-feira será, da semana que vem, na quinta-feira será ouvido o general G. Dias, e na terça ou na quinta faremos uma reunião deliberativa para complementar essas outras questões aí que estão sendo colocadas. Eu acreditei que seria possível fazer um acordo, como foram feitos outras vezes. Outras vezes eu não fiz a pauta justamente para forçar um acordo, só que hoje não foi possível. E não tendo um acordo, não há como se votar nada. Eu quero ressaltar que às vezes que houve um acordo foi muito bom, sobretudo para a CPMI, mais do que para um lado A ou B, foi bom para a CPMI, porque a CPMI ela não pode ficar olhando só a narrativa de um lado ou de outro. A gente sabe, todos os brasileiros sabem, que aqui na CPMI, nesse momento, nós temos narrativas antagônicas, uma numa direção, a outra em outra direção. E é preciso que o presidente da CPMI trabalhe o tempo inteiro para que o debate, a investigação, não seja exclusivamente voltado para um lado ou para o outro. Então, eu tenho feito sim um esforço muito grande para que, inclusive, os requerimentos da oposição sejam votados. Não é porque eu esteja defendendo a oposição, não, eu estou defendendo a credibilidade da CPMI. Se você só votar requerimento de um lado, você perde a credibilidade. É esse o meu propósito. Presidente, o depoimento de quinta continua? Ou Continua. a sessão de hoje vai para quinta de requerimento? Não. Quinta-feira continua. Se for necessário, podemos até fazer na quinta-feira mesmo, rapidamente, uma sessão deliberativa, antes ou depois do depoimento, mas hoje não tem como ter sessão. E a polêmica toda foi em torno das câmaras velhas. O que saiu de bastidor é que a relatora propôs a quebra do sigilo da deputada e que a oposição não aceitou nada, nem quebra de sigilo, nem convocação. O que o senhor não, a oposição é aquela história, né, do que vem antes é o ovo ou a galinha. A oposição prefere que a deputada Carla Zambelli seja convocada. A relatora, com suas razões, entende que não adianta convocar um depoente sem ter acesso a dados que embasem o questionamento que ela, como relatora, pretende fazer. Então ela acha que primeiro tem que ter uma quebra de sigilo telefônico, telemático, bancário, para que ela tenha elementos para poder fazer as perguntas que ela pretende.